Estar em estado de graça é a grande motivação que o cristão leva em seu dia a dia. Buscar o confessionário com grande frequência e se arrepender de coração de todos os maus atos cometidos nos ajuda na caminhada em busca da santidade, chave que nos abrirá o reino dos céus. Sabemos que todo pecado que cometemos, quando existe o sincero arrependimento, é perdoado. Mas o que fazer para não cairmos nos pecados que não existem possibilidade de serem perdoados? Antes que surja uma dúvida em sua cabeça, existe sim o pecado que não pode ser perdoado. E é sobre isso que iremos ouvir e aprender agora, com a explicação do Padre Leonardo. Então vamos lá. O que é o desespero da salvação? É a pessoa que acha que não vai se salvar. Não, eu não vou me salvar, então pronto. Acabou. Não tem mais conversa. Eu não vou me salvar, eu tenho convicção que eu não vou me salvar. Se eu não vou me salvar, se eu já estou condenado, eu desesperei, eu não espero mais ser salvo, então não adianta mais eu fazer nada. Não adianta eu rezar, não adianta eu comungar, não adianta eu confessar, não adianta eu ter fé, seguir a Deus, deixar de pecar, não adianta eu fazer mais nada. Já estou no inferno mesmo. Então, por isso que o desespero da salvação é um pecado contra o Espírito Santo, porque a pessoa não aceita mais o perdão, né? Segundo, presunção de salvar-se sem mérito. Esse aqui é perigosíssimo, né? Então, o que é a presunção de salvar-se sem mérito? É o oposto, o extremo oposto do primeiro. Enquanto o primeiro acha que não vai se salvar de jeito nenhum, esse segundo acha que não precisa fazer nada para ser salvo. Ele não precisa rezar, não precisa comungar, não precisa confessar, não precisa se arrepender, não precisa deixar de pecar, ele não precisa nem crer em Deus, ele já está salvo. Ah, Jesus morreu na cruz e salvou todo mundo, então eu estou salvo. Então, se ele já está salvo, ele não faz nada, não se confessa, não comunga, não se arrepende, não faz nada, então ele está pecando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque não tem como a pessoa ser perdoada sem se arrepender, né? Segundo pecado. Terceiro, negar obstinadamente, né, com muita seriedade, a verdade conhecida. Então esse é o pecado lá dos fariseus, dos saduceus, lá das pessoas que brigavam com Jesus. Viram a verdade, conheceram a verdade, mas disseram não queremos. Então se eu vejo a verdade, conheço a verdade de que não estou negando a graça de Deus, negando a bondade da graça de Deus que está me convidando, e Deus nunca vai me forçar, sempre vai me convidar, então estou pecando contra o Espírito Santo. Então negar a verdade conhecida com absoluta certeza. A verdade da fé, tá? As verdades de Deus. É claro que tudo isso que eu estou falando aqui refere-se a uma pessoa em pleno juízo, uma pessoa normal, tá? Nós vivemos num mundo muito louco. Então, por exemplo, eu negar o gênero da pessoa, eu vejo a pessoa de um gênero de que ela é de outro, né? A ideologia de gênero é uma loucura. É uma espécie de loucura, né? Eu não acredito nos meus olhos. Eu não acredito na biologia. Eu acredito somente naquilo que eu quero acreditar. Então, se eu acho que uma coisa verde é azul, a minha opinião é que vale, né? Então, passando isso para o lado da fé, é muito sério, né? Então, estou negando a graça conhecida. Raiva da graça alheia. Então, calma que isso não é apenas um sentimento, né? Mas, por exemplo, eu não vou progredir espiritualmente, não vou ser salvo, não me arrependo porque eu queria ter o que o outro tem, eu queria ter as graças que ele tem, mas eu não tenho. Então, fico com ódio de Deus e com ódio do próximo. Então, o Espírito Santo não pode agir na minha vida porque eu me fechei à graça de Deus, porque eu tenho raiva do próximo porque tem a graça e tenho raiva de Deus porque deu a graça a ele, né? Obstinação nos pecados. Então, o que é obstinação nos pecados? Eu não me arrependo de ter feito aquilo. Eu gostei, foi bom, não me arrependo de jeito nenhum. Não vai ter padre que me convença, não vai ter Bíblia que me convença, não vai ter nada que me convença, nem venha falar comigo, porque eu não me arrependo de jeito nenhum. Eu não vou deixar esse vício porque eu não quero, porque é bom. Eu não vou deixar esse pecado, e aqui estou me referindo a pecados mortais, tá bom? Não me arrependo de jeito nenhum, estou obstinado no pecado. Então, o Espírito Santo não pode
tocar este coração. Ele está endurecido. E por fim, o último é a impenitência final. O que é a impenitência final? Essa é uma graça que devemos pedir a Deus todos os dias. Que na hora da nossa morte, nós nos arrependamos dos nossos pecados. Isso é o que chama penitência final. A penitência é o estar pentito, né? Não tem essa palavra em português, né? Arrependido. Penitente significa estar arrependido. Então, quando você vai confessar, você é um penitente. Você está arrependido. E por isso você vai fazer uma penitência. Então, se na hora da morte, nos últimos instantes da sua vida, você não se arrepende, você não quero. Lhe dá a cruz, para você beijar, você joga a cruz fora. Não, eu não me arrependo, a minha vida de pecado foi uma delícia. Eu já ouvi dizer que umas pessoas famosas aí, que as últimas palavras delas foram... Eu vi uma frase, não sei se é verídica, de um filósofo aí, a última palavra dele foi: quero ir para o inferno. Imagina. A última palavra da pessoa é: quero ir para o inferno. Então, por exemplo, aquelas pessoas que praticam culto satânico, né? Então está se espalhando no mundo o satanismo. Nos Estados Unidos já tem igrejas, templos satânicos. Eu soube que até no Brasil já começa a ter culto satânico. Eu vi uma imagem enorme de um demônio em cima de uma casa, sinalizando que aquela casa é satânica, né? De uma família. Então, a pessoa que ela está adorando a Satanás, então está odiando a Deus. Então vejam, todos esses tipos de pecado que eu citei aqui, é o ódio contra Deus, né? O desespero da salvação, a presunção da salvação, a impenitência final, a obstinação no pecado, são coisas que você não tem. Mas, se você tem escrúpulo, provavelmente você sofre destes maus pensamentos. Você acha que não será salvo porque eu devo ter algum pecado que eu não me arrependi. Não, porque algumas vezes eu proferi uma palavra que eu odiava a Deus, então não tem perdão. Gente, preste atenção. Quem peca contra o Espírito Santo não se arrepende. Repete comigo. Quem peca contra o Espírito Santo não se arrepende. Então, ela cria uma capa impermeável ao arrependimento. O coração endureceu. Então, se o seu coração não é endurecido, significa que a graça de Deus está perto de você. E você se arrepende, você é perdoado. Se você se arrepende, você é perdoado. Essa é uma breve, porém muito clara explicação sobre os modos de pecar contra o Espírito Santo. Muito importante que saibamos disso para assim não cairmos nas armadilhas do inimigo. Pecar contra o Espírito Santo é recusar a sua própria salvação. Por isso é um pecado que não tem perdão, pois Deus nos fez livres, e Ele não atravessa nossa liberdade de forma alguma. Sendo assim, não pode nos salvar contra a nossa vontade. Deixe seu like para que mais pessoas recebam este conteúdo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco.